Agora eu estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Mas aqui numa Susan Clean Viva Live. Possivelmente a nossa 17ª Susan Clean Viva Live. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito afins assim, com a obesidade, também com a cirurgia bariátrica. Mas como vocês sabem, eu sou cirurgião bariátrico. Eu não sou especialista nesse tema que eu vou ter que abordar aqui. Então, realmente, eu vou entrevistar e vou chamar uma papisa no assunto, que é a colega otorrino Alessandra Esteves. E tem o sobrenome do marido japonês, que acho que é Sakasuka, sei lá. Mas estamos aí, né? Brincadeira com o Michel. Mas vou aqui ver se ela já está aqui para poder aceitar. Alessandra, ok. Estou enviando solicitação para a Alessandra Esteves. Vamos aguardar para ver se ela já entra aqui para nos brindar, então, falando um pouquinho desse tema, que seria, olha só que coisa linda, Alessandra. Boa noite, Alê, tudo bom? Gostei da apresentação do Sakasaka, Fukasato e Kusato. Quem não gostou, acho que foi o Michel. Não. Tudo bem, né? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Dr. Jaime, que saudades. Prazer é todo meu. Saudades mesmo, que a gente se conhece há muito tempo, mas a gente não tem o prazer de se encontrar toda hora, né? Não mesmo, né? Oh, meu As Deus do vidas não céu. cruzam. Nem no centro cirúrgico mais. Antes a gente se cruzava Não. em centro cirúrgicos, né? Verdade, verdade. E a Alessandra é uma excelente especialista no que faz. Eu ficava ela operando ali, uma destreza muito grande ali na região da orofaringe. Eu falava, como o pessoal consegue operar ali, né? Mas ela conseguia. Aqueles buraquinhos pequenininhos, né, Jaime? Verdade, né? Ó, hoje o tema é o tema que eu acho que você vai esmirilhar, porque é um tema bom. Eu pensei, sabe, como eu ia preencher uma hora com a Lê nesse tema de apneia, mas eu acho que vai faltar tempo, você quer saber? Eu também acho, viu? Pelo que eu tenho aqui preparado para mostrar, eu acho que vai faltar sim. Não, então mas não vamos perder tempo com isso. Mas, Elê, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é a Alessandra Esteves? Vamos conhecer a Alessandra, porque não conhece. Você se apresenta para a gente. E por que medicina e por que otorrino? Então, já é algo para você dar uma... Vamos lá, então. Bom, eu sou a Alessandra boa. Esteves, eu sou médica aqui na região do Alto Tietê, atualmente faz uns 20 anos, né, Jaime? Porque eu me formei em São Paulo, eu me formei na Santa Casa de São Paulo. Naquela época a gente passava pela FUVEST, agora já está tudo desmembrado, mas eu me formei lá em São Paulo, fiz especialização lá na faculdade mesmo, na Santa Casa, que é uma ótima especialização em otorrino, e também especialização pela Sociedade Brasileira de Otorrino. Casei e vim para Mogi, e aqui estou há mais de 20 anos trabalhando como otorrino na região. Por que medicina? Na realidade, eu sempre quis ser médica. Eu acho que desde pequenininha eu quis esse negócio de ajudar as pessoas, né? De tratar curativo e dar remédio quando está doente. Enfim, eu sempre tive isso na minha infância toda e sempre quis e sempre gostei disso. Tenho uma única prima dentro da área da medicina, não sou filha de médico, não tem médicos na família, então não seria uma herança familiar, né? Foi mesmo por prazer, por vocação. E escolhi dentro da medicina otorrino, por quê? Porque eu tinha contato tanto com criança, quanto adulto, quanto idoso, quanto... Enfim, tinha a parte clínica, que é o atendimento consultório, e tinha a parte cirúrgica. Eu acho que englobava tudo. Eu acho que teria que ser uma médica meio que completa, né? Tratar de todos os nichos, idades e e tratar clinicamente e cirurgicamente também as pessoas. E foi por isso que eu escolhi a otorrino e estou aqui como otorrinolaringologista nessa nossa família, tanto na Susan Clean agora, né, que eu estou atendendo agora lá, como aqui no Alto Tietê, ajudando o máximo de pessoas possíveis. Fiquei muito contente de você escolher essa área, então. Antes da gente abordar o tema, Ale, vamos imaginar o seguinte, vamos explicar primeiro por que dormir é importante, por que dormir faz bem. Primeiro que dormir é uma delícia, né? Acho que quem não gosta de dormir aí, acho que tá com a cabeça meio virada.
E é importante porque é onde a gente descansa, aonde a gente recupera nossas energias, aonde o nosso corpo dá uma pausa na maior parte das funções, quer dizer, trabalha em stand-by, mas dá para recuperar outras coisas. É onde se tem várias reações químicas produzindo vários hormônios, enfim, é muito importante. E muitas pessoas deixam de lado dormir pouco é legal, já basta, enfim, deixa de lado essa importância. E isso reflete no dia a dia, né? Cada vez mais a gente está vendo os workaholics trabalhando que nem doido e dormindo pouquinho tempo, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E acaba que tendo um burnout, né? Que é a síndrome de trabalho, de exaustão cerebral. Por quê? Porque não descansa, não recupera aquilo que gasta durante o dia. E a importância está se dando cada vez mais agora, né? Porque o sono está cada vez mais importante. Agora, na pandemia, até se tornou cada vez mais importante, porque as pessoas começaram a perceber que começaram a ter dificuldade no sono por causa de estresse, por causa de sedentarismo, porque aumentaram de peso, porque comeram demais, né? Então, eles começaram a ter dificuldade durante o sono e isso reverteu em vários outros problemas, né? Aumento da obesidade, aumento de hipertensão, aumento de problemas cardiovasculares. Por exemplo, existem até estudos científicos agora dizendo que a importância do sono para a imunidade, porque diminui muito. A gente tem uma produção imunológica muito importante durante o sono. E agora, mais do que nunca a gente precisa de uma imunidade forte e duradoura. Se a gente não está descansando bem, quer dizer que nossa imunidade está horrível, né? A gente não está repondo essa imunidade, fazendo com que a gente fique mais protegido durante o dia e exposto a tantos agentes que a gente está tendo agora aí por aí no ar, né? Em todo quanto é lugar. Então, a gente começou a ver mais essa importância e começou a ver mais casos de pacientes com a queixa de ronco, né? Você ter uma ideia, Jaime, mais ou menos 30% a 40% da população mundial ela tem ronco. Mas que entre esses 30% a 40%, só uns 85% não tem diagnóstico. 85% desses 40% não faz tratamento nenhum. Quer dizer, acha que é normal roncar. Ou acha que tudo bem, legal, meu vizinho ronca, meu tio ronca. Ah, isso deve ser normal, eu não tenho problema com isso. Não sem tratamento. Olha que absurdo isso, né? E várias outras doenças podem ser evitadas se você tratar uma parte respiratória, né? Às vezes a paciente, sei lá, tem algum problema respiratório, está respirando mal, está uma obstrução. É só fazer um tratamento medicamentoso que seja, cirúrgico, enfim, e tratar a melhoria da respiração dele, melhorar isso durante o dia. É tão simples, mas as pessoas negligenciam isso. Muito. E não só os pacientes, os médicos também, viu? Nossa, certeza. E diz, então você está dizendo aí que dormir faz bem e emagrece, né? Ah, também. E diz uma também. coisa, Emagrece, sim. O sono tem fases, né? Qual aquela fase Tem. que realmente é importante do sono? Aquela que tem que ser bem dormida mesmo, das fases que tem? Tem a fase REM, profunda, tem vários sonos, né? É que na realidade a fase REM a gente fica pouco tempo. A gente fica de 10 minutos mais ou menos em cada ciclo. Porque na realidade o nosso sono ele é feito em ciclos, né? Então, cada ciclo, o primeiro ciclo de sono dura mais ou menos uns 90 minutos e aí vai somando, né? O segundo ciclo, 100 minutos. E normalmente as pessoas dormem de 4 a 5 ciclos de 100 minutos por noite. E o ciclo REM, que é o sono profundo, que é aquele sono que você descansa, é o sono que você sonha, é o sono que você não é acordado facilmente. Esse dura mais ou menos 10, no máximo 20 minutos. Então, é toda uma fase, né? Existem outros sonos, tem o sono leve, tem o sono na fase 2, que também são importantes, que levam você a um descanso,
Mas o sono profundo, que é o sono REM, é o mais importante deles. E para você chegar a ele, você tem que ter o ciclo todo. Se você tem uma dificuldade respiratória ou se você ronca, você só chega nos primeiros ciclos. Você não consegue aprofundar. Ou se aprofunda, aprofunda uma vez só, né? Então, você acaba não descansando. Às vezes você dorme o tempo todo, né? O paciente chega para mim e fala assim: olha, doutor, eu dormi o tempo todo. Não sei porque minha mulher está falando que eu estou roncando, enfim. Eu estou dormindo. Eu durmo de manhã, à noite e acordo de manhã. Mas com qual qualidade de sono? Dormir não é simplesmente fechar os olhos, né? Dormir é descansar, é fechar os olhos, descansar. E até, quem sabe, sonhar um pouquinho também. Tá certo. Vamos então entrar no assunto lá. Vamos definir o que é a apneia e os tipos de apneia? Vamos lá. O que A é a apneia apneia? a gente fala muito de síndrome da apneia do sono. É uma síndrome, na realidade, porque nada mais é que um distúrbio que acontece durante o sono, que faz com que a pessoa que esteja dormindo tenha uma parada momentânea da respiração e que essa parada da respiração dificulte o sono da pessoa e a pessoa alcançar o sono profundo, que é o sono REM. E essa apneia, o que é a apneia, né? Que é a parada respiratória. A apneia é você parar realmente de respirar, pelo menos durante 10 segundos. Você também pode ter uma hipopneia, que é uma diminuição da oxigenação, né, da respiração, que é nesse patamar também, mas que até um certo número é normal, né? Ela é aumentada muito quando você está mais ou menos até uns 80% do fluxo respiratório é uma hipopneia, uma diminuição. Se você tem muito a hipopneia ou muita apneia, você já está tendo uma síndrome da apneia do sono. E as apneias, que são as mais graves, são as paradas respiratórias, elas podem ser apneia obstrutiva, quando tem uma obstrução da passagem do ar, né? Uma obstrução da respiração, sei lá, alguma obstrução nasal, uma rinite muito maltratada, polipose, desvio de septo, carne esponjosa, como todo mundo fala. As crianças têm. Elas têm uma apneia que é por causa da adenoide. Existem também pela musculatura, pela flacidez da musculatura. No obeso existe muito, no idoso, no fumante, né, no sedentário, né? A musculatura respiratória, ela tem uma dificuldade em se manter arqueada durante o sono e aí ela relaxa demais do que o normal. E aí você tem uma dificuldade na inspiração e a respiração durante o sono. Enfim, essa é uma apneia obstrutiva, que normalmente nessas apneias obstrutivas você trata ou com uma medicação, no caso de uma rinite, por exemplo, no caso de uma obstrução clínica, né? Ou cirúrgico, quando você desobstrui a via respiratória. Existem alguns tratamentos até com botox, né, na parte muscular, que você faz aplicações de botox, só que é temporário. E não é tão usado como a gente pensa e não tão curativo, né? Existe também a apneia central. A apneia central é uma apneia que você tem uma dificuldade no sistema nervoso em regular os movimentos respiratórios durante o sono. E se dá muito num paciente que já teve um AVC, ou que teve um tumor cerebral, ou que tem uma doença neurológica desmelinizante, enfim, degenerativa, né? E que tem algum distúrbio central, a nível central, do sistema nervoso central, que ele não consegue coordenar esses movimentos respiratórios durante o sono. E existe a apneia mista, que é um mix dos dois, que às vezes acontece, mas é um pouco mais rara. Existe também uma outra apneia, já que a gente está falando de um monte de apneia aqui, existe uma apneia que é uma apneia temporária, né? Existe quando a gente fica gripado, por exemplo, que você vai roncar, certo? Porque você está entupido. Então, temporariamente, você pode ter umas paradas respiratórias durante o período que você está doente, por exemplo. Tem a apneia depois de uma bebedeira, você bebe muito, você acaba roncando mais, você relaxa muito a musculatura por causa do álcool. E aí, nessas, você também pode ter a parada respiratória à noite, mas são episódios temporários
e episódios raros, né, que acontecem durante essas situações. Mas que deve ser contado também, né? Não deixa de ser apneia. Então, quando você aborda um paciente, por exemplo, no consultório, e para você já suspeitar de apneia, quais as perguntas-chave ou sinais que você vê do paciente, assim, em termos clínicos? Qual aquela pergunta-chave, os sinais que você acaba vendo que esse paciente realmente deve ter apneia? Na realidade, Antes do não é exame nem físico. tanto o paciente que conta, né, Jaime? Na realidade, ele vem trazido pela mulher que não está dormindo direito com ele à noite, né? A maioria das vezes, ou às vezes vem uma filmagem de alguém, né, da pessoa dormindo, enfim. O principal é ronco, né? E o ronco, ele é bem obstrutivo a ponto de acordar o próprio paciente. Eu sempre pergunto, você está roncando, mas você está atrapalhando o seu companheiro ou você está atrapalhando o seu sono? Quando o ronco acaba acordando o próprio paciente, opa, o negócio tá feio, né? Tá bem mais alto e você tá tendo muito mais dificuldade do que o normal. Outra, uma queixa muito importante de quem ronca bastante e que dorme mal à noite, que provavelmente tem apneia, é o cansaço diurno. Então, o paciente, qualquer sofazinho, qualquer tempinho, ele vai lá e dá uma dormidinha para recuperar o sono mal dormido, né? Então, ele tem um sono excessivo durante o dia. A alteração de humor, alteração de atenção, alteração de memória é muito comum, porque é falta da oxigenação durante a respiração, durante o sono todo mal dormido. Então, são os principais que a gente já fica meio que esperto. E óbvio, né? Você examinar o paciente, isso é mais importante de tudo. Primeiro, olhando o paciente. Então, se você vê o paciente com uma queixa de ronco, de dificuldade respiratória, de alteração de sonolência diurna, enfim, e você vê um paciente obeso. Nem sempre o paciente obeso, né? Digo aqui, nem sempre o paciente obeso ele tem apneia do sono, tá? Nem sempre. A maioria tem. A maioria tem apneia do sono, mas nem sempre. Não é um obeso que tenha, todo obeso tem apneia do sono, mas a maioria dos que tem apneia do sono são obesos, ok? Então, a obesidade é uma das causas, porque, né? Eu sempre falo para meus pacientes, a gente não engorda só na barriga, a gente não engorda só na perna do bumbum, não. A gente engorda em todo lugar. Então, a gente engorda na língua, a gente engorda no céu da boca, a gente engorda no pescoço, dentro das vias respiratórias, dentro do nariz, enfim. É tudo obstrução, né? Obstrução de passagem aérea. Essa é a importância, né? É isso que os pacientes não entendem, né? Os pacientes acham que ele só engorda onde a gente vê, não engorda por dentro, né? Mas eu sempre falo isso para os pacientes. Então, uma análise externa já é importante. Um queixinho para dentro, né? Um micrognatismo. Essa distância entre a parte posterior da boca e o queixo. Se o queixo é muito para dentro, uma formação desse andar da face muito, muito estreito, muito pequeno perto do resto do rosto, também dificulta a respiração, porque quando o paciente deita, a língua cai toda para trás, então ela obstrui a respiração ao deitar, ao dormir. E o exame clínico geral, né? O exame nasofibroscópio, o exame nasal, o exame da orofaringe, o exame da laringe. Isso é importante para ver toda a parte obstrutiva, para a gente meio que direcionar o paciente. Olha, você está muito ruim, vamos atrás o mais rápido possível, entendeu? E a medição nesses casos do obeso mesmo, tanto feminino quanto masculino, da circunferência cervical, você acha que é preditor de diagnóstico isso? Para mim, não tanto. Para mim, mais internamente é o mais importante, porque existe muito obeso, e você sabe disso, obeso mais do que todo mundo. Obesidade, a parte externa, né, da gordura externa, subcutâneo, excesso de tecido de pele mesmo, né? Isso não atrapalha muito a parte respiratória. O que me atrapalha mais é essa gordura intravisceral. Então, dentro da língua, no palato, na mucosa, dentro das mucosas.
E a gente não consegue ver isso simplesmente medindo a circunferência do pescoço, por exemplo, né? A gente tem uma chance maior de quanto maior a circunferência cervical, né, do pescoço, maior o risco de obstrução respiratória, porque, né, convenhamos, se você quanto maior aqui, mais gordura intravisceral você tem também, né? Eu fui ver a respeito disso, 40 centímetros para os homens, eu fui medir o meu, deu 44. Falei, nossa, já fiquei preocupado com isso daí. Mas o meu CPAP já está ali guardadinho, tá? Não tem problema. Você deixa todo mundo dormir, né? É isso? Você pensa nos outros. Não deixo nada. O CPAP sim, né? O CPAP, exato. Eu disse outra coisa para mim, Alessandra, que eu estava vendo aqui. Uma pergunta que o pessoal sempre faz. Todos os que roncam têm apneia? Todo paciente que ronca tem apneia? Não. Não é todo mundo que ronca que tem apneia, né? Tem gente que não ronca e tem apneia, né? A apneia, ela até um determinado nível, ela é normal. Ela até 4 ou 5 episódios, ela é ok. Tá dentro dos parâmetros normal. Mas o ronco, ele pode ser um precursor, né? Pode ser o início de tudo, né? A gente tem que ficar esperto, né? Tem que ficar preocupado e investigar. Porque roncar não é normal, né, Jaime? Não é normal roncar. O normal é você dormir silenciosamente. Quando você está roncando, você está tendo dificuldade em respirar. É isso que as pessoas têm que entender. Tem alguma dificuldade na passagem do ar. Então, você está fazendo um esforço imenso para respirar. Isso que a pessoa tem que tomar conhecimento e ir atrás, investigar. Por isso que eu falo, não é normal. Por isso que aquela porcentagem grande de gente no mundo inteiro não vai procurar. Porque acha que é normal roncar, né? Acha que todo mundo, principalmente os homens, né? Os homens acham que é másculo roncar, né? E quais os riscos que te chamam a atenção? Quais os riscos da apneia do ponto de vista clínico e cardiovascular? Por que a preocupação em tratar essa apneia? Por causa disso, para melhorar as condições de vida do paciente, para evitar doenças cardiovasculares, para evitar alterações, por exemplo, pressóricas que podem levar o paciente a um AVC, né? Às vezes há um aumento de batimento cardíaco e um infarto dormindo, né? Às vezes morte súbita, a pessoa acaba tendo apneia à noite e não boa acorda pergunta, mais, né? Boa coisa, eu ia perguntar isso. Quantos pacientes você conhece, que você já viu, ou você tem certeza que morreu por morte súbita de apneia? Não, graças a Deus, eu não conheço nenhum, não. Eu já trato todo mundo já. Porque todo mundo fala, mas atualmente não, né? Atualmente não. Eu já conheci criança que morreu de apneia. Criança. Que morreu sem cirurgia, que morreu de apneia por obstrução respiratória. Mas o corpo estranho? Mas assim, coisa qualidade. A apneia primária aí. A apneia por obstrução. A apneia acho que uma tinha adenoide obstrutiva e era muito pequena e ninguém investigou e ninguém pensou. Ela tinha 1 ano de idade e morreu por apneia obstrutiva do sono. 100% de obstrução. Então, adulto é mais difícil, né? Adulto, às vezes até pode ter morrido por alguma outra complicação e a gente não sabe, né? Às vezes morreu infartado, mas tinha apneia obstrutiva do sono aí há, anos e morreu por um infarto. E aí você vai falar o quê? Morreu dormindo por infarto. Comum, não é? Comum. Mas eu sempre ouvi isso, né? Tem que tratar, por causa que pode ter morte súbita. Sim. Mas eu acho que o agravamento da apneia realmente é mais a médio e a longo prazo, pelo que a gente sim. Vai minando. Né? Vai piorando com a idade. E vai piorando com a idade também, viu? A gente ficando velhinho, a gente fica com a musculatura mais flácida. Mulher tem a parte hormonal, então pós-menopausa começa a ter mais problemas respiratórios, de ganho de massa muscular, aumento de gordura, enfim. Então, com a idade, começa a piorar um pouquinho. Então, tudo cai, tudo piora, né? Oh, meu Deus. Tudo cai, tudo piora, é verdade, né? E agora sim, agora acho que chegou a hora da gente começar a deixar você aí
vamos dizer assim, Ah, trabalhar com o que você tá preparada para trabalho. Diagnóstico de certeza da apneia, então. Qual o exame que seria aquele exame patognomônico que a gente faz e fala, pô, com esse hum, exame você dá a definição chama correta do cara que tem apneia ou não? polissonografia. Hum, É o exame do sono. É um exame que podem ser de vários jeitos feito, né? O mais completo é o exame que você dorme fora de casa e que uma pessoa vela o seu sono, né? Você fica cheio de aparelhos, aí monitora a frequência cardíaca, respiratória, pressão, faz um eletroencefalograma junto, vê todos os movimentos cerebrais, vê movimentos clonais musculares do corpo, vê oximetria, enfim. É o mais completo, porque aí ele vai monitorar o seu sono todo de uma noite dormida, ou mal dormida, enfim. E aí dessa análise, vai ver se você está tendo muita apneia ou hipopneia, se você está tendo por obstrução da respiração, se você está tendo diminuição só da oxigenação, se o seu ronco é muito importante, enfim. E as fases do sono, que é o mais legal. Ela vai conseguir monitorar as fases do seu sono, né? Então, ela vai dizer quanto tempo você entrou na fase REM, quanto você entrou na fase do sono superficial, se o sono não REM. Então, ela vai detalhar todas as etapas do sono e quanto que você tá sendo eficaz para você, qual é a eficiência do seu sono dormido. Esse é o melhor exame. Esse é o exame completo que é feito na clínica, sob supervisão, né? Existem agora, e na pandemia cresceu muito, porque a gente precisava fazer diagnóstico e não tinha como fazer o diagnóstico na clínica, né? Estavam fechadas, estava com restrição, enfim. Começou a ter esse mesmo exame domiciliar. Então, você né, ou loca um aparelho, ou alguns convênios, eles têm essa disponibilidade, você vai à clínica, pega o aparelho, alguns aparelhos são bem usados, é baixado um aplicativo no seu celular, e aquele celular ele vai fazer todo o monitoramento através do aparelho que você vai usar durante a noite, que normalmente é um oxímetro. Eu tenho um aqui, eu vou mostrar para vocês. Até quero agradecer a Priscila da Auditif, que ela me emprestou, que é uma empresa que também comercializa esses aparelhos de CPAP e os aparelhos de polissonografia para a gente fazer os exames. Ele tem, quer ver, ó? Ele tem esse daqui é da Biologics, e ele tem esse aqui é um oxímetro, você coloca no dedo, né? Dorme com ele, né? Ele tem um carregador e tudo mais, dorme. Só que o aplicativo, ele tá no seu celular. Então, ele vai monitorar o seu sono dormido. Você pode fazer isso em casa, no conforto do seu lar. Depois pega esse aparelhinho, leva no dia seguinte lá e eles fazem a leitura e dão laudo do exame todo para o seu médico. Existem aparelhos desses que você também pode dormir com o CPAP junto, né? Então, você faz o uso do CPAP durante o exame para titular o CPAP, que é um aparelho que a gente usa nos pacientes que têm apneia do sono e que precisam dormir com uma qualidade melhor, que é o que você usa, né? E esse é o exame imprescindível para fazer. Esse é o exame que a gente tem que pedir para todo paciente que tem distúrbio do sono. Seja de apneia, que é o caso da nossa conversa hoje, mas seja qualquer outros distúrbios, narcolepsia ou outros problemas do sono, durante o sono, que podem justificar um tratamento mais adequado, né? É o que a gente consegue ter agora de chave de ouro, assim. Então, eu vi, é bem prático esse que você mostrou. Esse é bem Mas ele é prático. tão efetivo, igual aqueles que colocam todos aqueles eletrodos grudados para cá, para lá, que você nem se Então, mexe à noite. aquele é importante quando você tem uma queixa muito importante do paciente. E pelo menos uma vez você fazer aquele. Esse aqui ele é bacana, por quê? Porque esse daqui você monitora um paciente. Então, por exemplo, o paciente não quer fazer uso de nada e está fazendo um tratamento, sei lá, respiratório com alguma medicação. Então, você faz esse exame depois de um tempo, porque você já fez o primeiro com ele dormindo lá, você faz esse exame para fazer um monitoramento desse paciente.
para ele não ter que fazer aquele exame com um monte de parafernália tudo no rosto. Então, esse eu consigo ver se ele está melhorando a apneia ou não, se está melhorando o sono dormido ou não, se ele está chegando ao sono REM ou não, você entende? Eu não consigo ver parâmetros mais específicos, né, de movimento neurológico e blá, blá, blá. Movimentos corpóreos, né, mexer ou não com as pernas, enfim. Eu não consigo ver muito isso, porque são canais, são menos canais que a gente investiga. São mais ou menos 4 canais que investiga. Aquele outro a gente investiga 6, 7, 9 canais. Então é muito mais canais, que são muito mais coisas investigadas. Aqui investiga menos. Mas já dá um parâmetro de você fazer, por exemplo, uma triagem, você entende? Ou talvez aquele paciente que ronca, mas é um ronco que ele quer saber se ele está tendo apneia ou não, mas ele não tem nenhum problema maior, ele não tem alteração pressórica, ele não tem cansaço diurno nem nada, ele quer fazer um exame rápido para ficar na casa dele. É um exame para você fazer. É melhor do que não fazer nada, tá? Então a gente consegue já meio que direcionar esse paciente. Ah, esse exame deu muito alterado em casa? Não. Você vai fazer aquele que vai ficar na clínica sob monitoramento de uma pessoa com aquele monte de coisa grudada em você. Entendeu? Então, esse aparelhinho é comprado normalmente pelas clínicas para poderem trabalhar nos pacientes que queiram fazer o exame em casa. Sim. E para monitorar aqueles pacientes que usam CPAP, por exemplo. Sim, para titular, retitular, né, o aparelho, né? Tá, e depois que entrega esse aparelhozinho no lugar que teve... Não, ou manda, né, a mensagem, o que o celular foi e tudo. Uhum. Qual o tempo que tem de retorno do diagnóstico aí? Para poder então, eles fazem até que razoavelmente rápido, porque como é ligado a um aplicativo no celular, você entregando o aparelho, acho que na mesma semana eles já entregam. O exame é meio rapidinho, eles me mandam. Então, na região já temos esses exames para fazer aqui. Não entendi. Na região, nós já temos as clínicas que têm esse aparelho para fazer o exame aqui mesmo no Alto-Tietê. Tem. Essa clínica aqui, ela tem aqui em Mogi, ela tem em Suzano e em Guarulhos. Chama Auditif. Auditif. Ela que me emprestou o aparelho. E ela faz isso. Ela faz essa locação do aparelho, a pessoa vai, leva para casa, eles baixam um aplicativo no celular, depois eles devolvem e ela faz a leitura desse aparelho. Faz também com o CPAP. O intuito deles é, lógico, né? Fazer, além de fazer os exames, fazer a venda do aparelho quando for necessário, né? Que é o aparelho do CPAP. Que eles têm também. Eu até trouxe alguns aqui que eles me mostraram para mostrar para o pessoal, porque a dúvida é muito grande, né? O que tipo? Nossa, o que é isso? É um aparelho de inalação que eu vou usar depois, enfim, né? Mas depois a gente mostra. Mas esse aparelho eu acho interessante. Ele não é completo, não, mas ele dá um screening, né? Ele dá uma triagem de muito paciente. E tem muito paciente, Jaime, que não quer fazer dormindo num lugar, tem ainda medo por causa da pandemia, ou que não consegue fazer o exame completo com aquele monte de coisa grudada em si. Então, melhor do que não fazer é fazer um que ele, pelo menos, me dá alguma orientação no como tratar o paciente, entende? Então, eu imagino. Eu sei que, por exemplo, você fazer numa clínica ou no hospital, você tem alguém lá supervisionando, se algum eletrodo sair, alguma coisa, ele volta, fica bem. Em casa, com um monte de eletrodos, se algum sair, você vai ter que repetir esse exame que não vai ficar bem. Sim. Esse aí, para quem quer fazer em casa, domiciliar, eu acho que, vamos dizer assim, ele preenche, né, aquela lacuna que pode ficar. E dúvida também, porque o cara instala em você em casa e vai embora. Né, os eletrodos e tudo. Então, sair é difícil. Esse não, você coloca e pronto, né? Já que você falou ali, então saber tratamento para isso, né? Entendeu? Vamos lá. Quando está indicado, então, né? Primeiramente, acho que é importante definir o que é o CPAP, o que ele faz, como atua, e para quem está indicado o CPAP, então. Vamos falar um pouquinho de outro tipo de tratamento, Jaime, então, porque assim, na realidade, não é todo paciente que usa CPAP, que precisa usar CPAP, né? O CPAP é muito indicado para alguns casos específicos, o que eu indico. Se você faz um diagnóstico, por exemplo, que tem alguma obstrução mecânica, por exemplo, um desvio de septo, uma polipose, uma amígdala gigante,
você tem que operar. Porque se eu tirar a obstrução mecânica, que é aquilo que atrapalha a função, o fluxo do ar, eu paro com o ronco e melhoro a respiração desse paciente. E aí ele não precisa usar mais CPAP, você entende? Sim. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico da causa da apneia. Então, normalmente, as apneias obstrutivas, quando elas são identificadas uma obstrução mecânica, cirurgia é o melhor caminho. Óbvio, tem os pacientes que não querem, que têm medo de fazer cirurgia. Aí, a indicação do CPAP, porque eu não posso deixar o paciente com apneia sem tratamento nenhum. Beleza? Só que existem outros tipos de tratamento, não é só a cirurgia. Por exemplo, a ortognática, né? Com aquele queixinho de micrognata. Precisa fazer, é o único jeito de você avançar todo esse andar inferior aqui e melhorar a respiração quando a pessoa dorme. Uso de aparelhos ortodônticos intraorais. Funciona bastante. Tem alguns pacientes que usam e preferem usar do que o CPAP ou do que cirurgia. Eles usam um aparelho dentro da boca que segura a língua. Aí a língua não cai para trás e ela não obstrui a respiração lá por trás. Mas são casos específicos, entende? Não é todo mundo que precisa fazer o tratamento cirúrgico desde que não tenha obstrução. O obeso, por exemplo, eu sempre falo, existem muitos pacientes obesos que eu sempre peço indicação se quer ou não emagrecer ou se quer fazer já uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque enquanto tiver nesse período, nossa, vou fazer cirurgia bariátrica porque eu vou emagrecer. Ou eu vou tentar emagrecer sozinho, com uma nutricionista, nutróloga, enfim. Não posso deixar esse paciente até ele perder todo o peso que ele precisa para melhorar a respiração sem nenhum tratamento. E aí a indicação de um tratamento com CPAP. Ele tem que ter um aporte respiratório até ele conseguir alcançar o peso desejado e ao peso que não atrapalhe a parte respiratória dele. Então, depende muito do paciente. Tirando esses casos. Então, pegando o caso do paciente que está obeso, que vai fazer uma bariátrica ou que vai fazer emagrecimento, sei lá, e que quer esperar emagrecer para tentar ver se melhora só com o emagrecimento, indicação de CPAP. Paciente que não quer operar e tem uma obstrução mecânica, mas não quer operar porque tem medo de operar, indicação de CPAP. Paciente idoso que não tem obstrução mecânica, mas que a obstrução é por uma flacidez muscular, por sedentarismo, por exemplo, indicação é CPAP. Porque eu não posso deixar o paciente respirando mal, porque ele não quer fazer um tratamento que talvez fosse mais curativo. E aí a indicação do CPAP, a gente, além de fazer a polissonografia com o uso do CPAP, porque a gente tem que jogar a pressão de ar dentro, tem que saber quanta pressão tem que jogar. Existem vários tipos de CPAP que eu vou mostrar para vocês. Mas o que é esse bendito CPAP, né? Esse bendito CPAP é um aparelho que joga a pressão positiva do ar dentro da respiração, dentro da traqueia da pessoa. Então, a pessoa não precisa respirar. A pessoa, ela é empurrada o ar para dentro da pessoa, independente da vontade da pessoa. Existem aparelhos que têm essa pressão contínua, então ele joga direto o ar, independente se você está acordado, respirando. Se você ligar lá em você, ele começa a jogar ar. Mas os mais inteligentes, eles jogam, empurram essa coluna de ar dentro da respiração quando eles sentem que você está diminuindo a pressão que está fazendo no aparelho. Então, você está começando a diminuir a oxigenação, ele vai lá e joga uma pressãozinha de ar lá dentro maior. Aí você parou de respirar, ele joga uma maior ainda. Então, ele vai te acompanhando, vamos dizer assim, né? Ele vai melhorando, monitorando e aumentando a pressão de ar, jogando dentro, uma coluna de ar dentro da tua respiração, independente da sua resposta. Esse é o CPAP. Ele parece uma inalação, né? Como todo mundo fala. Alguns parecem. Não é o melhor, né? O ideal é a gente respirar pelo nariz. Então, o ideal é o CPAP que tem a máscara pelo nariz. Então, você joga o oxigênio pelo nariz para respirar. Mas tem pessoas que não se adaptam. E existe uma que é igual à da inalação, que é toda na boca. Tem um aqui, que é o do nariz, tá? Que é esse daqui, ó. Tá vendo que ele tem duas voltinhas, né, ó? Que é um para cada narina, você coloca na cabeça e coloca dentro das narinas. Bonito, né? Bem sexy, né, Jaime? Não, certeza. É igual o meu isso aí. E esse daqui é nasal. Esse nasal, ele joga a pressão, a mangueira tá aqui, né?
e ela é conectada ao compressor e joga essa pressão dentro da tua respiração. E tem um outro que é nasal também, mas ele é maiorzinho, tá vendo? Assim, ó, ele é maiorzinho, ó. Ele pega todo o nariz inteiro, certo? Nariz de Pinóquio. Ele não põe em uma fossa nasal em separado, é toda ela, tá vendo? Esse daqui. E existe o da máscara, que é a máscara que todo mundo fala, que é a máscara de inalação. Que ele é maior. Opa. Certo? É uma máscara maior, ela é acoplada, pega a parte do nariz e a boca. Toda ela. Também preso na cabeça. E Olha, também ligado na borracha. Melhor ou pior para usar o nasal, Na realidade, bucal ou não? Então, a gente prefere que o paciente use o nasal, tá? Porque é mais natural a gente fazer a respiração nasal do que oral. Combinado? Então, a via respiratória... Por que a gente faz barulho? É uma outra pergunta interessante que me fizeram. Vou falar para você. Por que a gente faz barulho quando a gente respira pela boca? E por que a gente tem dificuldade respiratória se o volume de ar entra na boca é maior que o do nariz? Você sabe? Eu sei do ar quente e do ar frio, né? A gente tem no nariz, a gente tem um caminho de passagem do ar. A gente tem um direcionamento do ar. Você tem um direcionamento do ar, já cai na via respiratória baixa. A boca não tem. A boca é um buracão, né? Quando você puxa ar, assim, ó, ele já turbilhona na boca. É isso que causa o ronco. É verdade. Ó, ele não tem uma direção, ele entra e vai entrando e rodando. Ele é um volume maior, mas ele faz mais barulho. Então a gente prefere no nariz. E outra, o sistema nervoso central só reconhece que a gente está respirando se o ar passa pelo nariz. Porque o receptor que informa ele que a gente está respirando e que a gente está vivo, está dentro do nariz. Então o ar tem que passar pelo nariz e informar, ó, cérebro, estou respirando aqui, tá? E para sair? E para sair? E para sair pode sair pela boca, não tem problema. Mas você já tentou sair o ar pela boca com CPAP? Eu não, porque eu não ronco, né, Jaime? Eu sou uma otorrinolaringologista que não ronca. Sou uma pessoa, assim, desentupida. Então faz um teste um dia. Põe o aparelhozinho nasal e abre a boca. É complicado, né? Resseca, não resseca? Complicado, tem que explicar bem para o paciente como usar isso. É o ideal, mas é o que é usado. Entrei de novo, com certeza. E diz uma coisa, você falou de sedentarismo no velhinho, que tem sedentarismo e tal, vai ter... Sedentarismo ou idoso, né? Um ou outro. No idoso. Não, você falou no idoso, porque são... Não, eu falei no idoso ou no sedentário. Porque assim, a dúvida era, os dois como têm... trabalhar essa musculatura? Tem, com exercícios respiratórios. Tem até a fono faz exercícios respiratórios e exercícios aeróbicos. Os exercícios aeróbicos são importantes porque eles melhoram, né? Eu falo para os meus pacientes, todo exercício que você faz, todo esse exercício você está fortalecendo a musculatura. É como se fosse um abdominal da musculatura respiratória. Assopro, encher bexiga, por exemplo, chupar suco, alguma coisa líquida de canudo. Você está fortalecendo a musculatura respiratória. Simples, né? Coisa simples que você pode fazer em casa. Tá certo. E exercício aeróbico, né, doutor Jaime? Exercício aeróbico. Caminhada. Olha, a gente vê alguns dispositivos que mostram também aquelas fitinhas que parece de atleta, que coloca para melhorar a oxigenação, ou um que tem o imazinha que coloca aqui entre põe na narina, né? Entre o septo, fica 2 imazinhos. Isso é efetivo também ou não para esse tipo de pacientes? Ajuda? Aquelas fitas
as fitas, elas dão umas constrição, ela dá uma segurada na parte da pele da pessoa. Então, tem umas que tem medicação e elas dão umas vasoconstrigidas na mucosa. Então, se a obstrução é por causa da mucosa redundante, legal, ok, tá? Mas ela vai ter uma hora que ela não vai funcionar mais. É o mesmo efeito das gotinhas nasais. Quando você usa a gotinha nasal, quando você está entupido, ela desentope na hora. Se você vicia nisso, cada vez você vai ter que usar mais quantidade, porque ela vai começar a viciar e não vai começar a não funcionar mais, tá? Toda pessoa que usa aquelas fitinhas, pode conversar. Todas as pessoas falam que no começo é ótimo, mas depois para de funcionar por causa disso. Porque a pessoa vicia naquilo, então precisa cada vez um volume maior, enfim, mas não tem, né? Não pode usar tanta quantidade de vasoconstritor. Existe uma que é horrível, mas existe, que ela coloca dentro do nariz, que é essa que você falou, metal, e ela sobe a ponta do nariz. Ela vai por dentro e ela sobe assim, ó. O nariz fica desse jeito aqui, ó, pra cima. Por que melhora? Muita gente tem a pele do nariz, ela começa a ficar mais espessa e ela começa a cair, né? A gente acaba tendo menos colágeno e com a idade ela começa a cair, e a ponta do nariz começa a cair também. Quando ela começa a cair, ela obstrui a respiração por causa da ponta do nariz. Então ela diminui aqui, ó, obstrui as narinas e aí obstrui a respiração. Hoje eu tive um paciente que exatamente tinha isso. Ele tinha problema respiratório, ele falava assim, doutora, quando eu faço assim, ó, nossa, respira que é uma beleza. Não tem um negócio para eu fazer assim, ficar desse jeito sempre? Aí ele falou assim, tem aquele aparelhinho, né? Eu falei assim, tem, mas esse aparelhinho, você vai andar com esse aparelhinho dentro do nariz? Para levantar? Não dá, né? Teria que fazer uma cirurgia para melhorar a ponta nasal dele, para ele melhorar a respiração, né? No caso do paciente, né? Mas ele tinha outros comprometimentos internos, tanto é que o diagnóstico foi, ele tinha desvio de septo, ele tinha uma congestão nasal, enfim, tem que tratar isso primeiro, a ponto de às vezes até melhorar e ele nem se preocupar mais com a ponta. Mas ele é temporário, né, Jaime? Esses apetrechos que usam é temporário, na realidade. É a mesma coisa, por exemplo, fazer infiltração com ácido hialurônico, agora que muitas pessoas estão fazendo para ficar com a ponta mais fina, para ficar com o dorso mais fino, enfim, né? Nada com vontade que faça. Quem tiver vontade que faça, né? Mas eu não tenho nada contra. Mas, às vezes, essa infiltração, ela dá uma melhorada, dá uma subida na pontinha do nariz, né? E melhora um pouco a respiração. Só que também é temporário, né? Depois de um tempo, esse ácido hialurônico lá, ele é absorvido e aí você cai de novo a ponta do nariz. Existem vários tipos de tratamento que podem ser feitos. Depende de cada caso. O que eu acho, assim, cada pessoa tem que achar o seu próprio caminho de tratamento, mas para isso, ela tem que ir atrás. Ela tem que saber que respirar tem que ser respirado 100% pelo nariz, sim. A gente precisa, porque o nariz, além de melhorar o seu sono, por exemplo, você ter uma noite melhor dormida, durante o dia, você respirar pelo nariz, você aquece o ar, você purifica o ar, você umidifica o ar, é tudo a função do nariz. Então, se você tiver alguma obstrução nasal, ao invés de colocar apetrecho, vai tratar, né? Vai tratar. Com certeza. Existe já alguma coisa no mercado que tenha esse CPAP de um jeito em que não precise da mangueira, não precisa de nada? Seja uma coisa muito portátil que colocou e resolve? Então, na realidade ainda não. Mas os aparelhos, eles são bem pequenininhos, né? Eu tenho um aqui, ó. Olha aqui que bonitinho. Ele vem assim, ó. Ó, uma bolsinha. Tá vendo? Sim. É fácil. Mas é pequenininho, é portátil, você leva para viajar. Dorme, né? Mas para dormir tem aquela. Tem o caninho, né? Que tem a mangueira. Com o aparelho, a mangueirinha. Eu estou perguntando, porque querendo ou não, tem a mangueira. Tem, mas tem. É porque tem que ter o compressor, né? Ainda não tem aquele portátil. Não existe nada que pega o aparelhozinho, precisa ver o compressorzinho dele, ele faz toda a função. Não. Joga o ar sem ter que ter mangueira, sem puxar nada de nada. E já umedece ainda não. Também. E já umedece também.
a gente pode inventar um negócio desse. O que você acha? Vamos patentear, a gente inventa e a gente ganha Não, dinheiro eu também. acho que ideias já devem ter tido, porque realmente o grande Já. problema do aparelho não é só o conectorzinho que você coloca nasal, existe a mangueirinha lá que É. fica, né? Querendo ou não, tem que correr do lado, Tem que ter você o, posicionar tem que ter o ela ali para você não ter umidificador. problema, né? Sabe que eu Eu tenho. acho que talvez daqui a pouco eu vou inventar, porque você lembra que os inaladores, antes que a gente tinha em casa para os filhos e tudo mais, ele tinha mangueira, era ligada do compressor. Agora existe aqueles inaladores que você pega com a mão, assim, que tem um copinho, tem inalador e ali vai, você tem uma bateriazinha e você inala ele aqui. Mas eu acho que acho que a potência do compressor, eu acho que não dá o suficiente para fazer essa entrada de ar que uma pessoa com apneia muito grave precisa, entendeu? Acho que o compressor, ele tem que ser, ele ainda não inventaram um compressor pequenininho, levinho, que dê uma potência na injeção de ar dentro do paciente. Porque os compressores, eles têm, e esse aqui, ó, que eu tenho aqui, é levinho. Mas ele é grande, né? Então, eu acho que ainda não inventaram um compressor pequenininho. É a mesma coisa aqueles aparelhos lá que ligam no estabilizador de computador. Dependendo do computador, potência do computador, o estabilizador é pesado demais. Eles não inventaram um estabilizador pequeno e potente, né? Porque acho que não comporta, acho que a tecnologia ainda não tá nesse nível, não. Sabe que eu percebo também, né? Porque a gente acaba operando muito paciente obeso mórbido, você sabe disso. O percentual Uhum. de pacientes com apneia da população geral, você falou, né, o número aí que tem, mas no obeso mesmo, mórbido, chega a mais de 80% por aí Sim. com apneia, no obeso mórbido. Eu sei que na população geral não, mas no obeso mórbido a gente tem bastante. Mas é interessante que a gente opera esses pacientes com queixa de apneia e a esposa, quando vem no primeiro retorno com eles, com 10, 15 dias, eu falo esposa porque, como você comentou, o homem normalmente é o mais roncador, é quem tem mais apneia. Mulher tem, Sim. tem. Mas, vamos dizer assim, o que eu mais vejo é homem. É. Com 10 dias de retorno, onde eles não emagreceram muito ainda, quer dizer, não emagreceram nem os 10%, se emagreceram 5% é o que a gente espera. A primeira melhora que ele tem, os primeiros sintomas que ele melhora de cara, alguns que são diabéticos, já é a diabetes, mas o primeiro é a apneia. Sem perder muito peso, eles já melhoram, pelo menos, da apneia. Eles melhoram, vamos dizer assim, o dormir. Você Sim, o entendeu? sono, As né? mulheres já avisam que eles não estão mais nem roncando. É claro que da apneia eu não sei o percentual que ele vai conseguir melhorar da apneia, se é o suficiente para ele já ficar sem o CPAP depois ou não sei. Às vezes você pode melhorar um quadro total de apneia, às vezes não, você vai melhorar ele bastante e vai conseguir diminuir a necessidade de tanto ar, né, que precise lá. Você também tem Sim. isso, você repara isso que o paciente, não sei se você reparou, o teu caso é o da cirurgia que você faz, que quando retorna já há essa melhora da apneia. E se você teve a oportunidade de acompanhar algum obeso mórbido que a gente chegou a operar, ou que eu opero por aí, e que o retorno, quando eles vêm, eles estão tão melhor já desse roncar deles. Já melhora muito, muito. Eu vejo muito paciente que começa a usar o CPAP, né, no obeso e que está aguardando a cirurgia. Então, usa, sei lá, uns 2 meses antes da cirurgia e depois acaba usando só mais um mês depois da cirurgia e já melhora e já não quer mais usar porque já está melhor a respiração, a mulher não tá reclamando mais e blá, blá, blá. E faz teste, fica sem e melhora mesmo. Melhora, porque diminui bastante o peso, né? Então, melhora a qualidade, até a pessoa pode ficar. Como que eu vou dizer? Ela fica bem no bem-estar, né? Você emagrece, você já dá mais ânimo, você já pode começar a fazer atividade física, né? Você fica mais exposto. Então, o paciente normalmente diminui. E pós-cirurgia, nas minhas cirurgias, o paciente melhora muito, Jaime. E as minhas cirurgias, assim, em 10 dias. Em 10 dias, quando vem no pós-cirúrgico, né? Que eu faço o pós-cirúrgico uns 10 dias, mais ou menos. Eles vêm já falando assim, nossa, doutora, parei de roncar. Eu tô ótimo. Ou alguns, né, quando são mais novos, que tem muito tempo de história de respirador bucal, eles acabam tendo ainda dificuldade de ficar com a boca fechada.
e ainda estão ressonando com a boca, mas não estão conseguindo, não estão roncando mais, né? E às vezes as mulheres vêm cheio desse presentinho para mim, me agradecendo, que agora tá dormindo bem porque o marido melhorou e tá deixando ela dormir, enfim, né? Isso é muito rápido. É muito rápido. Você tirar a É obstrução é muito interessante. rápido. Não, Muito, certo. muito, muito importante. É. Tem uma pessoa que está perguntando umas coisas aqui, Jaime. Existe a possibilidade da pessoa não curar a apneia com o emagrecimento? Sim, é dom, é isso? Sim, dom, eu acredito que sim, porque se o problema da pessoa não é a obesidade causando obstrução respiratória, não é isso que vai curar o paciente, né? O paciente tem que procurar saber o que ele que está tendo nele que está dificultando a respiração. Então, não é só emagrecer, né? Emagrecer ajuda, sim, mas não é só emagrecer se ele tiver alguma obstrução mecânica, né? Uma obstrução que dificulta a passagem do ar. Né, Jaime? O que você acha? Sim, sim, certeza. Eu acho que se ele já tem obesidade ou obeso mórbido, seguramente a obesidade dele está agravando a apneia dele. Agora, se a Sim. apneia só não for por esse fator, né, da gordura cervical, como você falou, do aumento da Sim. língua ali, por gordura e por tudo, ele vai melhorar, mas muitas vezes não vai conseguir, vamos dizer, curar Não. totalmente do problema. Ele tem que investigar. De repente, ele tem umas amígdalas absurdas, de repente, ele só comentou Sim, sim. Tem uma outra desses obstrução pacientes com essa mecânica que doença. atrapalha. É. Ó, tem outro. Entendeu? Pode Isso que é. usar Tem mais CPAP alguma no pergunta que você está pós-cirúrgico? vendo aí? Então, pode usar CPAP no pós-cirúrgico? Não tem risco do ar entrar no estômago pré-operado? Então, Quem está perguntando isso, o ar que vai eu não ser estou com essa pergunta? inalado pela via respiratória, né? Não pela via Não, digestiva. não, mas sabe que, Olê, isso é Ah, engraçado, que é uma dúvida que se tem, desde vamos dizer, quando ele começou a fazer bariátrica, o pessoal falava, não usem o aparelho porque pode o ar ir para a via digestiva, romper os grampos e dar fístula. Isso ficou hum. muito tempo aí, tem alguns mais antigos que acreditam. Então, Ah, acho que é é? legal desmistificar isso. Isso é mito total. Não tem nada a ver. Inclusive, você deve levar o aparelho teu para o hospital mesmo, para o pós-operatório, para ser mais tranquilo. Muitos casos que a gente vê que os anestesistas acabam indicando, né? Você conhece um dos anestesistas aí, ele não vai Alguns. indicar muito, né? Mas muitos dos casos que eles indicam, até UTI para esses pacientes, é porque no pós-operatório os caras dessaturam. Você vê que ele tem uma apneia danada, fica ali, eles não ficam com aquela tranquilidade de mandar esse Sim, paciente para o quarto. sim. Acaba mandando para UTI para até passar toda, né? Ele absorver todo aquele anestésico e melhorar. Mas isso é uma Exato. pergunta interessante. Comum? Por Ah, isso que eu perguntei para você quem fez, tá? não sei quem que fez aqui. Tá aqui na listagem que eu tô lendo aqui o que estão perguntando aqui. Algumas vezes parte da pergunta eu também vejo aqui, ó. Vai operar meu amigo aí, começa a vir as coisas. É. Outra pergunta, já vou Ah, aproveitar a tua live aqui também, então, e tirar uma dúvida que o pessoal tem, muitas hum, vezes. Tenho apneia do sono, tenho obesidade. De repente, eu tenho indicação para as duas cirurgias. Existiria uma cirurgia melhor para eu fazer para esse paciente entre o bypass, que é o que a gente mais faz, e o sleeve, que é uma cirurgia que a gente só lida com o estômago, gastrectomia vertical? Então, essa pergunta a gente já viu muito, mas não normalmente o interessante é perder peso. Então, qualquer uma das cirurgias vai fazer esse paciente perder peso. Então, isso vai ficar bem. Eu indico mais o bypass, muitas vezes, no paciente que tem bronquite há algum tempo, e a gente é. sabe que o refluxo gastroesofágico é o gatilho, às vezes, para esse paciente entrar em crises. Então, o bypass nesse Bastante. tipo de paciente, eu acho que vai melhor. Mas na outra Uhum. pergunta que eu falei, na outra dúvida que eu tive, as duas cirurgias, mas eu ainda também prefiro o bypass, sabe? Aquela coisa que você fala, não justifica, mas parece que existe algo a mais que faz no bypass, em termos, quem sabe, da melhoria de mais comorbidade, ou porque age Ah, com legal. os neurohormônios e tudo, até onde vai melhorar ou não, mas parece que é uma ação melhor que o bypass. Funciona, Mas você essas tem um dúvidas que retorno eu tirei melhor. aqui. Vê as Legal, dúvidas que legal. você Tem um tem retorno melhor. aí, porque o meu filho sempre manda um monte de dúvida para mim, que o pessoal está tendo de questionamento, e dessa vez ele não está entrando aqui, sabe?
Eu tô vendo que tá tão sossegado, né? Entendi. Não tá Esse mandando. Vitor, viu? Ou ele tá muito entendido no que nós estamos falando e não tá prestando atenção, né? Que bom. Então, talvez a gente explicou bem e as pessoas ficaram, já sanaram as dúvidas já. Na realidade, Não, nas eu minhas, acho eles que tá tinham muita legal. dúvida com. Oi. Eles tinham muitas dúvidas com os aparelhos, né? O que usar, como usar, quando indica, por que que usa um, por que que não usa o outro, enfim. Aí acho que a gente tentou explicar um pouquinho melhor, mostrando o aparelho. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um vídeo e colocar no meu Instagram para mostrar um a um, explicando direitinho cada aparelho, porque é o que tem mais dúvida. Porque a maioria das pessoas tem medo das cirurgias. Eu vou ter mais 2 lives agora, nesse mês, agora que entra. Uma com uma nutróloga, que é uma nutróloga endocrinologista, né? E eu vou pedir para ela, para a gente me agendar, que já está já passando da hora, que a gente vai falar desses pacientes que estão naquele borderline, né? Não são obesos a ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, mas precisam ter um emagrecimento para ter uma melhora da parte respiratória, né? E eu vou fazer também uma live também com os pacientes pós-cirúrgicos, os meus pós-cirúrgicos, que eu acho legal, Jaime, que é uma ideia para você também, talvez. Não, Uma live certeza. com eles, né? Não sei se você já fez. Eu vou chamar os pacientes os que me autorizarem, né? Que toparem, entrar comigo ao vivo para falar como foi a cirurgia. Porque é um outro problema, né? Fazer a cirurgia do ronco dói muito, não dói, tem que, sei lá, ficar muito tempo sem comer nada, tem que usar muita medicação, o que faz a cirurgia, enfim. E aí eu vou chamar esses pacientes para também mostrar para as pessoas que precisam fazer um procedimento, talvez até cirúrgico comigo ou com você, seria interessante, porque eles escutam um paciente que já fez a cirurgia para saber qual é a opinião do paciente. Porque a gente falando, a O gente meu parece irmão que a já gente está fez. vendendo o nosso peixe, não é verdade? Hum. Parece que a gente está vendendo peixe. Eu estou falando para as pessoas, olha, precisa fazer porque é legal para você. Mas eu pareço que estou vendendo meu peixe, né? Eu estou querendo ajudar a paciente, mas a pessoa não pode não ser visto desse jeito. Então, se um paciente que faz a cirurgia, que tem uma melhoria, fala por si só isso, talvez seja mais fácil do paciente assimilar uma possível cirurgia, né? Não ficar com tanto medo. Mas já não pondo medo, é lógico, né? Mas já que você falou, dói ou não dói? Lógico que dói. Qual cirurgia que não dói? Não. Mas a gente tem muita Mas medicação. Na suportável. realidade, é suportável, suportável. As cirurgias respiratórias nasais não dói. Nasal não dói. Né? Ela obstrui a respiração um pouco tempo, mas não dói. As cirurgias orais, elas doem. Né? Não tem. Eu faço várias infiltrações, eu faço vários tratamentos com medicação pós, mas eu não vou falar que não dói porque eu vou mentir. Dói, dói. Dói como se fosse uma dor de garganta, né? Uma infecção de garganta, para quem já teve. Mas dói. Você já ouviu falar no exame chamado sonoendoscopia? Sonoendoscopia, que É. faz a endoscopia dormindo? Como assim? Sim, Não... porque Ah, muitas vezes, eu estava vendo isso aí há pouco tempo, não sei também onde faz, né? ah. Mas muitos pacientes, por exemplo, você não sabe aonde é a causa do fator que leva à apneia. Então, Hum. muitas vezes, você fazendo uma sonoendoscopia, você vai conseguir estudar melhor para saber se é Ah, mais alto, tá, mais já. médio, mais baixo, onde é. Sim, Eu sim. acho que possivelmente é um exame que deve pegar aí para o futuro, até para a tua área, né? Para saber Sim. onde que é o É, fator obstrutivo mas desse paciente, né? ele acordado já é um exame bem ruinzinho de fazer. E a gente consegue ver, acordado, a gente vê as estruturas normais com a pessoa acordada, né? O único problema de fazer esse exame, a pessoa está dormindo com o negócio lá enfiado dela. Não, E falar aí a não dá para. verdade, Então, mas não dá para você sedar. Como o que eu vou sedar anestesista. um paciente? Porque a polissonografia não é Entendi. sedado, né? Como que eu vou sedar um paciente e vou monitorar, ver onde que tem uma obstrução, se não vai estar fidedigno ao natural, né? Ao ele dormir sem nenhuma medicação. Ale, ó, pergunta para Essa é a você aqui, ó. dificuldade. Ah, Tô
Tonsila lingual hipertrofiada é resolvido com cirurgia? Isso aí é... Nem sempre. A maioria das vezes, não. A maioria das vezes, a tonsila faríngea, ela pode, a lingual, né? Ela pode estar aumentada por uma alteração local. Por exemplo, uma infecção ou por um refluxo. Muito, muito. Eu vejo muito refluxo aumentando a amígdala lingual, né? Que todo mundo fala. Amígdala lingual. E é tratado com medicação, tá? São raras as vezes que a gente tem que fazer algum procedimento cirúrgico, tá? Por quê? Porque a amígdala lingual, ela é em porções. Ela não é que nem a amígdala da garganta. Ela não é encapsulada, né? Ela é vários tecidos linfóides, né? E ela fica inchada e fica inchada por um motivo. Se você tira esse processo inflamatório lá localizado, ela melhora muito. A respiração oral é uma das que acaba irritando, o refluxo é um que acaba irritando, processos alérgicos também. O que a gente faz normalmente quando ela está aumentada e não diminui, que a gente não sabe o que é, a gente faz para biopsiar, porque às vezes pode ser tumor. Qual o tempo? Eu estou desligado no tempo aqui, ali. Eu também não sei não quanto tempo faz. Eu acho que já deu tempo já. Não sei. Ó, o Caio entrou aqui, ó. Jesus. Olha, eu vou já aqui então, porque vai cair com a gente falando. Mas eu ia que horror. Então vamos finalizar então, né? Que você já finalizasse, desse suas considerações finais. Antes disso, eu agradeço, ali. Foi muito. Isso que eu falei para você, ia faltar tempo. Porque você vê que a gente fala da apneia, vai falar da polissono e do CPAP e acha que fica nisso. Aí começa a vir outras situações, cirurgias, entendeu? E que a gente acaba discutindo bastante. E o bom dessa época, apesar de tudo, se teve alguma coisa que foi proveitoso, essas lives que a gente tem a oportunidade de fazer e estudar um pouco mais, entender mais um pouco da área de cada um. Você entendeu? Tanto vocês da minha quanto de vocês, tá? Mas agora tudo seu esse momento. Muito obrigada pelo bate-papo, Jaime. Adorei conversar com você, conversar com o seu público. Espero ter contribuído para tirar muita dúvida das pessoas. E tô aí para o que der e vier. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu respondo qualquer pessoa que me mandar a mensagem, tá? Pode me seguir, que é dra.alessandroesteves, está lá em cima. E eu estou atendendo na clínica lá com o Jaime, eu estou de 15 em 15 por enquanto, porque eu não tenho horário mais. E eu estou atendendo na minha clínica em Mogi, que é na Mater Clean, que é ali perto, na rua Doutor Correia, 318. Mas está tudo no meu feed, está todos os meus contatos lá no Instagram. A gente agora é tudo internético, né, Jaime? A gente tem que se atualizar. Então, quer falar comigo, quer me achar, me procura lá, me manda o direct, eu já mando o endereço de onde que eu vou estar, e aí vocês me passam lá para me conhecer e a gente poder ajudar vocês da melhor forma possível. Tá bom? Eu agradeço você. Um beijo para você, viu? Um beijão para você também. E obrigado pelo Vitor, que é um fofo, que ajuda a gente sempre, ajuda você. E que deu toda a assessoria para a live também hoje, viu? Um beijo, Vitor. Muito obrigado. Eu agradeço o nome dele também. Fica com Deus, tá? Amém. Obrigado você também. Um beijo, gente. Boa noite. Antes de terminar, já que acabamos, vamos só, então, hoje, eu vou dedicar essa sua live a uma colega que nos deixou ontem da endoscopia, a Eliane, uma fofa também, Nossa, e ao Rony e a família, que desejo muita luz para eles, muita tranquilidade nessa hora, mas a gente dedica essa live a eles hoje, principalmente a Eliana, pela pessoa, profissional, a mãe, a companheira, tudo que a gente sabe que ela era, né? Então, brigadão. Fiquei muito triste também pela notícia hoje. Mas é uma homenagem, né? Um beijo para toda a família, um beijo para os meninos, um beijo para o Rony. Deus abençoe vocês e que dê muita força, viu? Porque ninguém quer isso para ninguém, né? Sair, embora na juventude, né? Porque ela era super nova, 51 anos, embora assim do nada, né, Jaime? Indo fazer um exame, enfim. A gente ficou muito triste mesmo, muito triste. Eu fiquei muito arrasada hoje. Então, Eliane, ó, essa live foi em sua homenagem hoje. Foi mesmo, querida. Mas ó, foi tão brilhante, abrilhantou demais aqui a Alessandra e realmente tem que ser para você. Lê, fica com Deus. Obrigado. Beijo. Viu? Beijo, querido. Fica com Deus também. Tchau, tchau.
Vou ficar olhando um pro outro aqui agora. Dá. Tchau, tchau. Quando eu não mexo, porque eu tenho que salvar às vezes, né?